Obrigado a todos pela presença. É um prazer tê-los aqui conosco nesse debate aí sobre logística, com importantes nomes aí desse mercado. A gente tem aqui bastante, né, assuntos para cobrir do setor. A gente vai tentar aqui passar pelos que a gente julga mais essenciais no momento. E eu vou fazer perguntas direcionadas, mas fiquem à vontade para comentar um questionamento aí do outro, para a gente realmente ter uma discussão aqui saudável. Começar, Fábio. Quais são as principais estratégias que vocês estão buscando nesse momento? Então, é mais contrato atípico, mais contrato típico? Quais regiões vocês estão aí com foco? Quais regiões vocês estão evitando? Falar um pouco da decisão de investimento, onde vocês estão buscando a originação de ativos. Bom, bom dia. Obrigado, Gaide, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Acho que te deu sorte de pegar um momento de mercado interessante. As últimas semanas de mercado aí mais estressado. Eu tô falando sério, acho que é sorte mesmo. É importante a gente estar aqui discutindo fundamentos, ideias, oportunidades, num momento de oportunidades, num momento de mercados se mexendo, de alguma tensão aí na parte de mercado de capitais, os cotas dos fundos se mexendo com vigor, né, nos últimos tempos. Realmente acho que é um momento interessante de oportunidades. E porque eu vejo nos próximos anos, até como o Rodrigo estava falando, oportunidades muito interessantes. Então, é bom que a gente tenha, no momento, oportunidades, novos negócios, os valores das cotas dos fundos ou das ações das empresas do setor se mexendo. É um ótimo momento para esse evento aqui. Então, obrigado pelo convite. Bom, sua pergunta foi um pouquinho ampla e grande, então, assim, não vou me alongar demais nisso para a gente poder todo mundo falar e discutir. Mas, a princípio, queria dizer, de forma geral, que acho que logística, como classe de ativo, e, de novo, logística não é uma classe de ativo, na verdade. Imóveis usados para a logística das companhias, das empresas, é a classe de ativo, mas acho que logística é mais ampla do que isso. Acho que até vale um passo para trás e falar o que é logística, né? Na verdade, logística não é um imóvel. Imóveis são utilizados em diferentes partes da atividade logística das empresas. A logística é a atividade das companhias de conseguir suas matérias-primas, de guardar seus produtos, levar esses produtos para os clientes finais ou para intermediários e para outras etapas da cadeia, né, do elo ali do processo produtivo e do ciclo de cada setor e cada negócio. E diferentes tipos de imóveis se encaixam em diferentes pontos, vamos chamar dessa cadeia logística, desse processo que é o que logística é. Então, acho que isso, primeiro, é importante olhar um pouco o que é logística, né? Quando a gente fala, logística não é um tipo de imóvel, logística é um processo, ou diversos tipos de processo, e imóveis se encaixam em etapas desse processo, dando mais eficiência, mais agilidade, ou às vezes atrapalhando, no caso do Brasil, em muitos casos atrapalhando este processo chamado logística, que é crítico para muitos tipos de empresa, principalmente bens de consumo, varejistas, enfim, farmacêuticos, alimentos, enfim, N número de produtos físicos, né, vamos dizer assim, tem logística no seu ciclo de vida, desde a produção, da matéria-prima básica até chegar no cliente consumidor final. E muitos imóveis se encaixam em diferentes pontos dessa cadeia, desse processo, vamos chamar assim. A gente gosta demais desse setor, do assunto logística como um tema maior e, consequentemente, dos imóveis, das oportunidades imobiliárias que aparecem dentro desse processo de logística. Por alguns motivos. Primeiro, porque eu acho que o Brasil, por suas características, requer muitos imóveis, muita melhoria nas condições logísticas. É um país continental, com uma população grande mais espalhada, com condições de logística muito ruins, em termos de meios de transporte. Vi de eventos recentes do nosso país e dos nossos caminhoneiros nos últimos dias. Isso, evidentemente, demonstra, de alguma maneira, um poder concentrado num tipo de transporte, num tipo de veículo, que, eventualmente, em outros países não aconteceria por outros meios modais de transporte, quer dizer, trem ou cabotagem, navios e afins. Mas, enfim, o Brasil, voltando, saindo um pouquinho do problema, pensando na oportunidade, o Brasil, para a logística, é, de alguma maneira, um paraíso em termos de oportunidades. Porque você tem um país enorme, com uma população grande, espalhada, dificuldades logísticas enormes, questões tributárias que fazem a logística, a malha logística ser mais complexa ainda, onde a empresa coloca o seu CD, de onde ele entrega, onde está o cliente, os tributos entre os estados por causa disso. Enfim, N complexidades próprias do nosso país, fazendo o Brasil, na minha visão, tanto, de alguma maneira, um inferno, como um paraíso da logística em termos de oportunidades, de coisas que podem ser melhoradas, de coisas que podem ser otimizadas, e muitas delas são através de investimentos imobiliários, de peças que podem ser encaixadas nesse processo de logística de ativos imobiliários. Então, a gente gosta demais do setor, estuda, procura e foca muito nele.
Você falou em contratos típicos e atípicos, a gente particularmente é muito focado nos atípicos, mas é por experiência e por um foco. Eu acho que isso depende, não tem uma resposta atípica ou atípica. Depende do momento de mercado, depende de preço, de localização, depende de quem é o inquilino. Não adianta fazer um contrato atípico com um crédito que não é digno, entre aspas, daquilo. Então, assim, acho que essa pergunta, eu, honestamente, acho que depende de uma equação de diversas variáveis, um equilíbrio entre elas, de localização, de tipo do imóvel. Imóvel muito específico, ele tem que ser atípico. Você não vai fazer um imóvel sob medida específico e assinar um contrato potencialmente de curto prazo, um lei do inquilinato convencional brasileira. Então, depende muito da equação do caso a caso, esse equilíbrio de variáveis. Mas a gente gosta muito, acho que logística, de novo, é um paraíso aí de oportunidades futuras no Brasil por muitos anos, tanto de desmobilização de ativos que já existem para fundos, tanto de novos ativos a serem desenvolvidos, porque o estoque é antigo, é desatualizado, não é adequado para o mundo de hoje. E outra questão, e acho que a gente até vai falar sobre isso, que a gente gosta muito, é um setor que está mudando pelas mudanças da própria economia. Então, questões de e-commerce, N mudanças da economia, principalmente ligadas à tecnologia e alterações de modelos de negócio, estão trazendo e vão trazer mudanças dramáticas nesse negócio, gerando oportunidades, como é natural. Perfeito. E, Guilherme, a gente vê que o setor industrial, empresarial do Brasil, ele é muito imobilizado, né? Então, as empresas têm no seu balanço aí muitos ativos e a gente vê, diferente do mercado americano, que as empresas são totalmente desmobilizadas, né? Aqui no Brasil, se a gente olhar por essa ótica, você acredita que a gente tem uma demanda aí muito alta se as empresas começassem a se desmobilizar, né? E fazer um contrato de BTS, uma coisa dessa forma. Você já vê isso ocorrendo? Qual é a perspectiva, na sua visão, dessa possível desmobilização das empresas? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. A gente tem observado algumas transações e algumas oportunidades no mercado nesse sentido. Se a gente pegar o mercado imobiliário de galpões logísticos, nos últimos 6 anos ele cresceu muito. A gente tinha um volume em termos de metro quadrado, algo em torno de 10 milhões de metros quadrados. Isso de galpão de alto padrão em 2012. A gente está falando aí, depois de 6 anos, a gente está com algo em torno de 20 milhões de metros quadrados. Então, é um mercado que está crescendo muito. O volume de entrega foi na faixa de 11% ao ano. Tem boas oportunidades. Muitas empresas querem desmobilizar. A gente para em um outro problema da indústria, que esses ativos, em muitas ocasiões, são ativos velhos. Então, a análise de ativos dessas empresas, a gente tem que levar em consideração a localização, se for uma boa localização, que a gente consiga fazer algum tipo de investimento que traga valor ao imóvel e, eventualmente, depois de 5 ou 10 anos, quando a empresa, se tiver uma demanda de saída, a gente consiga reposicionar esse ativo de forma a trazer valor para o portfólio. Isso a gente tem analisado em algumas regiões. O foco principal, se for considerar esse tipo de operação para a gente hoje, é São Paulo. O mercado de São Paulo, de uma forma geral, a gente consegue dividir, colocar em 3 setores, 3 linhas, né, até 30 quilômetros de São Paulo, de 30 a 60 e depois de 60, enfim, até abordando o estado como um todo. A gente observando a vacância de imóveis próximos ao centro de São Paulo, próximo a São Paulo, a vacância já é bem baixa. Então, esse tipo de operação de sale-leaseback, que a gente tenha que ter algum investimento futuro, a gente está olhando, se for principalmente dentro aí desse raio de 30 quilômetros. Esse é um raio que a gente vai comentar um pouquinho depois de e-commerce, mas é a discussão que está muito quente no mercado, que é a questão do last mile. A gente quer estar próximo, a gente quer estar navegando nessa nova onda da logística, que são ativos muito bem localizados. Custo de reposição, se a gente for analisar um ativo em regiões mais distantes, a gente tem uma oferta de terreno ainda que relativamente grande, coisa que já é difícil de encontrar próximos aos grandes centros consumidores. Isso não só para São Paulo, mas como serve também para o Rio de Janeiro. O custo de reposição no Rio de Janeiro é muito elevado. Então, hoje, o momento de mercado, realmente, como o Fábio comentou, a gente está vivendo
vamos colocar o momento ideal, assim, a gente colocar os últimos anos, valores de locação caiu muito, a gente pegar comparado 2012 para as transações que aconteceram nos últimos anos, a gente teve uma redução de 30% em termos nominais de valores pedidos e transacionados ainda um pouco mais. A gente tinha um valor médio de locação de logística, algo em torno de 23 de pedido, para fechamento na casa dos 20. Hoje a gente está trabalhando com preços pedidos médios um pouco abaixo de R$20 o metro quadrado e ainda de fechamento um pouco abaixo. Então, assim, a gente pode projetar, como o próprio Rodrigo comentou, um ganho real para os próximos anos e é isso que a gente está buscando, esse tipo de oportunidade. Certo. Daniel, o Guilherme tocou num ponto ali que seria, né, bem interessante, que eu queria que você comentasse, que é do e-commerce, né? Como que o e-commerce vem aí mudando, né, agitando assim, a dinâmica por galpões, e como você vê isso aí para os próximos anos, né? Porque acho que é um assunto muito atual que impacta aí diretamente o mercado de galpões. Queria que você comentasse sobre isso. Bom dia a todos. Primeiro agradecer aí, Lucas, o convite e a equipe toda. Eu sou fã da Guide. Então, essa parceria muito bacana. A Aline, Fernando, Tavico, toda a equipe aí. Parabéns por encher a casa aqui com São Paulo do jeito que está e no momento em que estamos, né? Então, agradeço aí o convite. Bom, em relação ao e-commerce, eu sou um pouquinho mais cauteloso, tá? E sempre olhando algumas referências, né? Se você olhar o que acontece nos Estados Unidos hoje, talvez a gente esteja algumas décadas atrás, né? A gente já vê algumas oportunidades de concentração de operações que eram pulverizadas em alguns CDs mais próximo do last mile, né? Mais próximo, aí falando de São Paulo, nós também olhamos 30 quilômetros como nosso mercado ideal, né? O raio de 30 quilômetros é o mercado ideal, muito difícil acertar a mosca voando para você conseguir oportunidades nesse raio, mas quando elas aparecem é importante estar ágil, né? E estar com capital para fazer a alocação. Eu acho que veremos mais do e-commerce impactando o setor de logística do ponto de vista de oportunidade imobiliária, tá? Ainda vemos muito poucas oportunidades, acho, que sejam de um tamanho razoável e no preço certo, né? Olhando sempre com a cabeça de quem faz a alocação para o investidor, né? E aí eu gostei muito do ponto que o Rodrigo fez. É muito importante a gente entender que esse investimento, e aí tentando dar uma expandida na pergunta, tá? Depois eu volto. É muito importante nós, como investidores, realizarmos que investimento em real estate não é renda fixa e também não é equity, é real estate, né? Ele está mais ou menos no meio do caminho, né, entre os dois, né? Você tem um aluguel que parece ser uma renda fixa, mas quando o inquilino sai, ele vira variável. E o principal, né, o teu ativo, ele pode variar também quando está cotizado, né? Quando não está cotizado, a liquidez é menor e ele vai variando com menos frequência, né? Então, acho que nós estamos, talvez, na puberdade aí falando de fundos imobiliários, né? Passamos pela infância dos fundos imobiliários, aí passamos pelo que passamos em 2014, 15, 16. Talvez estejamos aí na puberdade, né, dos fundos imobiliários. A gente já começa a ver alguma euforia que tem que ser olhada com muita cautela, né? Então, nós, como fazedores desse mercado de fundo imobiliário, temos uma responsabilidade importante para que o investidor entenda o ativo e não se desespere
em algumas janelas de variação com mais frequência, que é o que está acontecendo agora, né? Passamos aí segunda e terça-feira, a tela sangrando lá, a tela vermelha, né? E aí muita gente ligando, o que eu faço, etc. Não faz nada, você tem um tijolo. Você tem um tijolo e você tem um aluguel, né? Se você fez a seleção certa, né, de ter o ocupante correto e o imóvel na localização certa, pelo preço certo, etc., etc., não faz nada. Segura essa cota e tem muita gente que aproveita para comprar, né? Então, eu gostei muito quando o Rodrigo falou, 7% de cap rate ou 9% de cap rate. A gente tende a não olhar só o cap rate, embora o cap rate seja mais um dos componentes, né, para a gente olhar. Mas tem muita coisa, né? Quem é que está ocupando o imóvel, qual o prazo do contrato, o metro quadrado de compra daquele contrato, a localização, se esse imóvel é em São Paulo, está no raio de 30, está no raio de 60, é no Sul, é no Rio. Então tem tanta coisa nesse liquidificador aqui que às vezes a gente olha um mercado ainda muito, ou seja, uma quantidade de investidores ainda fazendo a conta mais fácil, né? Que é a conta da NTNB, o prêmio, e aí a gente vê as cotas acompanhando a curva. Tem muito mais coisa para olhar e é importante olhar a base do que está por trás dessas cotas, né? Então, voltando um pouco para o e-commerce, aí tentando ser o mais pragmático possível, né? Eu acho que veremos muito mais, tá? Inclusive com players de fora, né? Vindo para o Brasil. A gente ainda tem um e-commerce muito pouco eficiente, não só na entrega, quanto na devolução, né? Você vê os Estados Unidos hoje, você compra uma bicicleta e você consegue devolvê-la no segundo. Se você não gostou, você devolve ela a bicicleta, porque é um negócio grande, né? Não é você devolver roupa, que é mais fácil, né? Então, eu ainda acho que nós temos muito a avançar do ponto de vista de players de e-commerce no Brasil, e à medida que se avança, aí as oportunidades imobiliárias vão aparecer em mais quantidade, em localizações boas. Hoje a gente tem muito pontualmente as oportunidades em e-commerce, eu acho. Tá? Então acho que tem um impacto aí durante a década. Tá. E dado o Brasil, né, como o Fábio comentou, a extensão territorial é muito grande, a gente tem população espalhada por todo o país. Tirando São Paulo, que é um mercado assim, um pouco mais óbvio, né, quando pensa em galpão logístico, quais são outras praças e locais assim, que vocês estão olhando, que têm oportunidades, ou talvez também que ainda não tem, mas poderia se desenvolver, olhando agora mais para regiões, dado que o país é muito grande territorialmente? Eu? Vamos lá. Acho que tem muita oportunidade fora de São Paulo. Acho que especialmente na época de crise faz sentido até por fundamento se focar em mercados mais óbvios, mais claros, mais líquidos, mas quando a gente pensa em longo prazo, em investimentos imobiliários por natureza devem ser pensados em longos prazos, claro, considerando os ciclos, mas de forma longa. Eu acho que tem muita oportunidade também fora de São Paulo. Acho que isso é uma das coisas, quando eu falo, por exemplo, de e-commerce, eu não acho que existam hoje contratos, clientes, BTS, muitos que são empresas de e-commerce, mas eu acho que o e-commerce, como conceito de negócio, de não haver o varejo físico, altera muita coisa na logística, inclusive isso. Quero dizer, quando você tem um varejo físico, você pode ter um grande CD, e, na verdade, grande parte do seu estoque está nas lojas físicas. Quando você é um e-commerce, você não vai ter a loja física, você vai ter tudo dentro do CD, então isso muda N características, técnicas do imóvel, pé direito, a quantidade de itens, de SKUs, de itens que você vai ter no imóvel, dentro do armazém, vamos chamar assim. Mas isso muda também características do próprio imóvel, e algumas delas são localização, porque uma das questões de e-commerce é a conveniência, por exemplo. Ninguém quer comprar no comércio eletrônico alguma coisa para receber daqui a uma semana. Se eu comprar para receber daqui a uma semana, provavelmente eu vou na loja, no shopping amanhã, no fim de semana, e pego e resolvo. Assim,
grande característica da maioria dos e-commerces é vender conveniência, é vender um serviço diferenciado nesse sentido. É vender um estoque muito mais amplo do que uma loja física poderia carregar. Você pode ter o que o pessoal chama de cauda longa, né? Eu posso ter milhões de itens à venda no meu site, eu não poderia ter milhões de itens à venda numa loja, porque a loja teria que ter um tamanho de um CD, e isso não existe fisicamente. Assim, o próprio e-commerce, eu caí no e-commerce, eu vou voltar para o seu ponto. Potencialmente, se eu vou ter um e-commerce e vou prometer que eu vou entregar um produto em no máximo 24 horas, ou no próprio dia do pedido, em alguns casos, eu não posso ter um CD para atender o Brasil desta maneira. Isso não jamais vai acontecer. Então, potencialmente, você vai ter malhas logísticas pensadas para esse tipo de modelo de negócio, que vão ter CDs, sim, mas vão ter, eventualmente, armazéns menores, próximo ao que a gente chama de clusters, ou regiões que têm população grande. Certamente tem que haver um cluster logístico, ou mais de um, para o Nordeste brasileiro, que sozinho tem população maior que a maioria dos países do mundo, para o Sul do Brasil, para o Centro-Oeste, enfim. Diferentes regiões do Brasil vão ter que ter... A malha logística vai ter que ser pensada com nós, né, que a gente chama de clusters, para atender modelos de negócio diferenciados. E acho que isso vai gerar oportunidades do Brasil muito interessantes. Acho que, por exemplo, não só para e-commerce, mas para varejistas e bens de consumo em geral, o Brasil dá sim muita oportunidade fora de São Paulo, potencialmente pensando no longo prazo. E pensando, idealmente, nesses clusters de logística, regiões que têm população grande, uma questão de logística em termos de infraestrutura adequada, potencialmente, claro, mão de obra. Tem N características que você tem que procurar, que acabam criando esses clusters, então, em algumas regiões do país, que atraem a logística que funciona de forma eficiente ali. Hoje, tirando São Paulo, se a gente colocasse um polo aí, Sul, Minas Gerais, tirando São Paulo, qual seria aí o seu segundo local que você procura mais ativos, que você vê com potencial hoje, falando? Isso é difícil. Eu acho que sim, em termos de oportunidade de longo prazo, não dá para eleger só um, mas eu gosto de Nordeste e um pouco de Centro-Oeste do Brasil, no sentido de enorme carência de ativo, então estoque muito antigo, estoque, em muitos casos, imprestável, eu diria, para uma atividade logística moderna, para empresas de grande porte, para inquilinos. Inquilinos que são grandes empresas, que têm na logística a grande parte da sua atividade e um core, praticamente, do seu business. O estoque em algumas regiões do Brasil, com grande população, com grandes economias, é imprestável. É coisa dos anos 80 que não dá para usar praticamente hoje em dia com o tipo de atividade logística de hoje, moderna e tal. Eu acho que, pensando em termos de oportunidade de longo prazo, acho que existe muita coisa para fazer nessas regiões. Perfeito. Acho que São Paulo, Rio e algumas partes do sul do Brasil já são um pouco mais bem atendidas. Tá. Pensando como oportunidade, claro, depende muito da cidade, do ativo, do inquilino ser um BTS, tipo de contrato, prazo de contrato. Mas acho que em termos de oportunidade, esses mercados são muito interessantes. Tá. Ô, Guilherme, hoje, se a gente olhar os fundos imobiliários do segmento de logística, a gente vê pouco ou quase não vê ativos industriais, né? Ativos industriais praticamente não tem, um ou outro. A gente entende que são ativos muito mais específicos, né? Então a especificidade do ativo são inúmeras, que poderiam possibilitar uma posterior locação quando terminasse aquele tipo de contrato, etc. Mas na sua visão, vocês estão olhando ativos industriais, faz parte do radar, ou nesse momento vocês nem estão olhando? Num primeiro momento não é o foco, mas a gente não descarta boas oportunidades de empresas que tenham um crédito, uma boa análise de crédito. A gente entende que, ao mesmo tempo que esses ativos industriais é específico para a operação daquela empresa, a gente entende também que a mudança dela, desse tipo de ativo, não é tão fácil e tão óbvia como uma mudança de um logística, de um ativo logístico. Então a gente acredita que sim, algumas boas oportunidades possam fazer sentido. Mas, de novo, também como o Daniel comentou, a questão é um pouco a análise de preço, né? Normalmente esses ativos, os valores às vezes não condizem com o mercado, e às vezes faz mais sentido a gente entrar no logístico do que um industrial. Então, a análise do ativo logístico versus o ativo que tem a indústria como o principal foco do ativo é uma análise muito mais criteriosa. Então, o entendimento da região, da necessidade do player de estar lá, qual que é o custo de mudança eventual para ele ir para um outro ativo. Então, isso tudo a gente acaba colocando na conta. E também tem que estar na conta, eventualmente, a saída deles, o que a gente tem que fazer com aquele ativo, qual que é o investimento que a gente vai fazer
para torná-lo aquele ativo novamente um ativo visado por novos locatários. Então, essa é uma análise. No fim, eu acho que acaba tendo menos ativos industriais nos fundos imobiliários por conta disso, mas não deixa de ser boas oportunidades. Ô Daniel, vocês passaram recentemente por uma oferta pública, né? Captaram aí um bom volume. A gente está vendo o cronograma de ofertas bem agitado, inclusive no segmento de logística, né? Tem ofertas na rua aí com bom volume de capital. Como que está para vocês em termos de alocação, né? Para comprar, fazer a aquisição dos ativos? Dado o mercado agora que está se movimentando bastante, ainda tem muita oportunidade, como que os preços estão pressionados, não estão? Como você está sentindo a dificuldade ou facilidade na aquisição desses ativos? Acho que nossa oferta teve talvez uma sorte de ter iniciado essa retomada e talvez uma certa euforia de quantidade de ofertas saindo, onde o investidor precisa ser muito mais seletivo, né, para separar o joio do trigo, do ponto de vista de que imóvel, né, sempre olhando que tipo de imóveis os gestores estão buscando. Na nossa visão de alocação, nosso fundo ele tem, ou antes da oferta, tinha um perfil de renda atípica versus típica, da proporção de 1/3 para 2/3, 1/3 atípica e 2/3 típica. Então, nossa estratégia foi muito objetiva de buscar inverter essa proporção, dado que o Brasil ainda está num momento bastante incerto, né, olhando anos para frente, especificamente o setor de logística muito pressionado do ponto de vista de vacância, né? Então a gente está com, acho que o último número do ano passado era 25%, embora esses números também são muito incertos, né? É muito difícil você fazer uma previsão precisa do quanto que os imóveis logísticos estão vagos, os quantos que eles não estão vagos. Então, estou vendo a plaquinha ali que a gente está com um pouquinho tempo, mas tentando tentar te... tem 10 aí. Legal, te responder aqui de uma forma mais objetiva. Então, estamos buscando o atípico, tá? Não estamos priorizando galpões especulativos, imóveis especulativos, vagos, com a promessa de buscar um inquilino, a menos que tenha uma oportunidade muito específica, mas nossos imóveis do pipeline, quando a gente tem controle, né, a gente tem uma série de imóveis aí onde nós temos controle e exclusividade desses imóveis para aquisição e estão em processo de diligência, né? Nós recentemente negamos 2 imóveis que estavam em diligência, né? E adquirimos 2 imóveis no fundo recentemente. Então, em breve teremos mais informação, né? Novos fatos relevantes aí sendo publicados, de aquisições que vamos fazer nos próximos 30 dias, sempre buscando o atípico, né? Hoje a gente já tem uma proporção invertida, né? A gente já conseguiu inverter o 1/3, 2/3 para 2/3, 1/3. Né? Então, provavelmente, a gente vai avançar para próximo de 70%, 80% dessa renda, que acho que é um mix mais saudável, dado que o fundo de logística, o CSHG Logística, ele é um fundo predominantemente de renda, né? E secundariamente de apreciação, né? Então, o nosso foco é atípico, o nosso foco é mais sudeste, tá? A gente vê muita coisa, vê o Brasil todo, está sempre originando no Brasil todo, né? Olhamos Nordeste, olhamos Centro-Oeste, mas a nossa equação de imóvel, que é o que a gente olha especificamente, e olhamos 2 tipos, tá? Galpão logístico e imóveis específicos, industriais específicos, né?
E aí, quando o imóvel é específico, a gente tem que olhar muito mais o valor do imóvel, né? Porque quando o imóvel é específico, ele foi feito para aquele ocupante. O que acontece se o ocupante sai? Né? Aquele imóvel tem que ser líquido o suficiente. Quando a gente fala líquido, é líquido para ocupar, né? Ele tem que ser facilmente retrofitado, renovado, reconfigurado para um outro ocupante, né? Que é o caso do primeiro imóvel desse novo ciclo de aquisições que a gente começou a fazer, que é o imóvel aqui em Campinas que a gente fez a aquisição, né? Então, é um imóvel muito bem localizado, no entroncamento da rodovia Dom Pedro com a rodovia Anhanguera. Então, é uma localização muito boa, só o terreno vale muito ali, né? Quase o preço que a gente pagou vale o terreno, né? Além disso, a gente conseguiu um contrato de 7 anos com uma empresa muito boa, né? Então, a gente tem essas... É muito simples a nossa estratégia, né? A nossa estratégia é comprar 2 tipos de imóvel, ou galpão logístico ou imóvel específico. Contratos atípicos e ocupantes AAA. AAA, AA, ocupantes que tenham, na nossa avaliação, um bom crédito e a capacidade de honrar com um contrato de 10 anos, de 15 anos. Perfeito. Tá? Então, é mais ou menos essa a nossa cabeça. E dado esses últimos, principalmente os últimos 2 anos, que a gente teve um aumento muito relevante na vacância, né? Então, por exemplo, até na região ali de Campinas, Jundiaí, muitos galpões vazios, proprietário baixando muito o preço do metro quadrado, mas mesmo assim continuando vagos. Então, nesse momento, a gente não, algumas regiões, vocês veem ainda que já pode ter passado esse momento para a gente já ter uma retomada de greenfields, ou ainda vocês acham que tem muita coisa ainda para ser ocupada, antes da gente ver aí novos ativos galpões sendo construídos? A gente sabe que o prazo para a construção de um galpão é muito mais rápido que, por exemplo, uma laje aqui na Faria Lima, né? Pergunta para mim, para o Fábio. Pode seguir. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai, após essa onda de transações que vai acontecer, né, tem tanto fundo entrando agora e a competição ela aumenta, e a competição aumentando, competição por capital, faz com que o vendedor pense 2 vezes em vender num preço, às vezes, razoável, né? Então, tem algumas coisas que ficam irrazoáveis, né, do ponto de vista de preço. Cabe ao gestor fazer a seleção do ativo dentro desses critérios todos que a gente falou. Eu acho que após essa onda, e aí você já tem uma outra onda acontecendo também, que é o desenvolvimento de imóveis que já nascem ocupados, né? Os build-to-suits. Então você tem aqui um desenvolvimento de uma certa forma redeado, né? Eu acho que a gente vai ver em breve. Ainda não começou, eu acho que o apetite está baixo ainda, né? A menos que você tenha um imóvel muito bem localizado. E aí, o que é muito bem localizado no Brasil, na nossa opinião, é São Paulo, raio de 30. Né? Então, a região da Anhanguera, próximo de São Paulo, é ótimo. É muito difícil você conseguir comprar um imóvel no preço certo, né? Mas se existe alguma região, ou algumas regiões, a gente gosta muito da região de Embu, da região da Anhanguera, Castelo Branco, primeiro trecho, né, e Guarulhos. Então a gente gosta muito dessas 4 aí, submercados dentro de São Paulo. O imóvel é caro nesses locais, né, e cada vez mais escasso. Como o Rodrigo comentou, em 2002, né, era um mar de oportunidade, né? Agora está mais escasso. Não sumiu, né? Você tem que procurar mais, né? E conversar mais. Quer comentar? No desenvolvimento, a gente tem que ter uma taxa de vacância já reduzida e o valor já de locação já numa tendência de alta. Isso a gente acaba observando e inevitavelmente vai ser nas regiões mais próximas, onde a vacância já está baixa. Se a gente colocar num raio de 30 quilômetros, a gente está falando de uma vacância de 19%, frente ao mercado de São Paulo de 25%, 26%. Então, a tendência é que essas regiões a gente observe desenvolvimentos especulativos antes
das demais. Hoje a gente está saindo com um fundo de 250 milhões. O foco vai ser investimentos em imóveis de até 30 quilômetros. Então a gente não vai buscar ativos que não estejam nessa região. A gente entende que hoje tem oportunidades, ainda boas oportunidades nessas regiões. Se a gente for olhar o mercado do Rio de Janeiro com uma vacância de 31%, ainda a gente encontra hoje em São Paulo com risco menor, em preços razoáveis, boas oportunidades. Então, hoje dentro da nossa estratégia a gente está buscando isso. Não temos a necessidade de focar unicamente em ativos atípicos, a gente está olhando contratos típicos desde que tenham boas empresas. Então, perfeito. Quer complementar, Fábio? Não, concordo. Acho que greenfield de logística spec, né, especulativo totalmente, só com muito cuidado em regiões muito específicas. Acho que é importante, quando a gente fala de mercado imobiliário, e até o Rodrigo comentou isso, começando, o mercado imobiliário não é nacional, não é nem municipal. Dentro de uma mesma cidade, uma certa região, um bairro ou um eixo de uma rodovia, quando você está falando de logística, pode estar numa situação completamente diferente entre si. Então, o mercado imobiliário é muito específico de cada pequena região, área de influência de cada pequena região, características ali de acesso, rodovia, questões tributárias, no caso de logística, enfim. Então, acho que não dá para falar de forma genérica, mas falando um pouco de forma geral, eu acho que desenvolvimento especulativo ainda demora um pouquinho para retomar. E tem uma questão importante nisso, que é o que você mesmo comentou. É um ciclo de construção curto. Então, assim, você hoje ter um terreno já em boa condição, com projeto aprovado, terraplanado até às vezes, enfim, ou seja, próximo de você conseguir construir relativamente rápido, algo que você consiga fazer em 6, 8 meses de obra, entregar um ativo de logística pronto, que isso é perfeitamente possível para esse tipo de ativo. Você não precisa começar a colocar o dinheiro antes num mercado que ainda tem uma vacância razoável, uma tendência do país ainda incerta, com a eleição pela frente e tal. Eu acho que assim, capital relevante para desenvolvimento greenfield especulativo ainda deve demorar um pouquinho, mas claro, já tem gente se mexendo, mas você identifica terreno, negocia terreno, aprova projeto, começa a caminhar com infraestrutura, terraplanagem e tal. É um processo gradual, com pouco capital no começo, exatamente porque para botar capital forte em especulativo ainda requer cuidado, eu diria. Perfeito. A gente está encerrando o tempo do painel. A gente sabe que tem muito assunto, né, que poderia ser explanado aqui, mas vamos passar para o próximo e eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui para esse debate. Obrigado a vocês. Obrigado. Foi um prazer.